acho que é 7 bilhões de habitantes, né? A gente fica imaginando na nossa fraqueza, meu Deus, no meio dessa imensidão, eu sou um. E sabemos que não somos conhecidos dessa multidão inumerável, mas Deus os conhece no meio de todos. E aqueles que obedecem, Deus marca com uma marca da diferença. Deus marca você para fazer a diferença na sua casa. Deus te marca para fazer a diferença no seu trabalho. Deus marca para você fazer a diferença na igreja. Fala amém. Que diferença é essa, missionário? Talvez você não é nem visto na igreja, mas Deus sabe do seu papel, da sua intercessão. Talvez ninguém te conheça. E aí eu me lembro da história que eu ouvi de uma senhora, uma velhinha, que ela vinha na igreja, todos os cultos, e ela nem sentava. Ela tinha um cantinho que ela ficava de pé, ouvindo a palavra a maioria do tempo com os olhos fechados e falando com Deus. Todo mundo conhecia ela como a vozinha da oração, que ficava de pé orando. Mas a palavra diz que um dia aquela vozinha faleceu. Ela não tinha expressão na igreja, não tinha cargo. E a igreja começou a sofrer um baque, ter um problema. E o pastor, muito preocupado, foi orar. Dizendo, Senhor, a igreja está esquisita. Aí Deus respondeu àquele homem. E disse, olha, eu tirei dessa igreja uma coluna que fazia diferença. Aleluia. Quem era a coluna, meus irmãos? Da oração, que barrava muitos problemas, que trazia unção. Era aquela velhinha. E o pessoal conhecia a vozinha da oração. Muitos não sabiam nem o nome dela. Mas o dia que o Senhor tirou, a igreja sofreu um baque. Aí o pastor teve que se posicionar para trazer essa superação, porque aquela coluna, praticamente desconhecida, fez a diferença. Ela fez a diferença naquela igreja. Deus tem nos chamado para fazer a diferença no nosso ambiente. Meus irmãos, que eu acho muito ruim, como cristão, às vezes no nosso dia, no nosso tempo, no nosso ambiente, a gente não conseguir fazer a diferença. E às vezes a diferença se manifesta negativamente. Aquele fulano lá diz que é crente, dá mau testemunho. Aquele crente lá, mas é falador, mas é fofoqueiro. Ou alguém dizer, mas é mentiroso. Olha que diferença que está fazendo, negativamente. Vamos fazer a diferença, deixando uma marca de unção no nosso ambiente, por onde passarmos. Deus quer nos ungir para fazermos a diferença. Você pode entender isso, da glória a Deus. Abre o coração. Meus irmãos, Deus tem algo para você que você desconhece. Deus tem algo para a tua vida que você ainda não experimentou. Porque talvez a gente se acomoda no nosso cantinho, no dia a dia, e às vezes chegamos a pensar que não temos dom, que a gente foi chamado só para vir da ceia. Desculpe. Porque infelizmente tem muitos cristãos que são assim, meus irmãos. Ele só é cristão na ceia, ele não vem num culto de domingo, ele não vem num culto de quinta, é só ceia. Se acabar a ceia, ele não tem mais igreja para ele, porque para ele o culto é só ceia. Escutou o que eu falei? Para ele o culto é só o quê? Ele fica todos os domingos, todos os dias sem ouvir uma única palavra. E a igreja para ele só existe na ceia. Se Jesus falasse, olha, eu estou cortando a ceia. Pronto. Acabou. Ele não tem mais um dia para congregar. Porque o único sentido para ele era a ceia. Como não tem ceia, não tem mais o tempo para ele. Nós não podemos ser assim. Senão nunca iremos fazer a diferença. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o espaço de tempo sem ouvir a palavra é muito longo. Ah, mas eu me garanto. Garante não, ninguém garante nada. Nossa fortaleza é o Senhor Jesus. Precisamos ouvir mais palavras. Meus irmãos, e o frequentar mais é uma prova que nós temos sede de Deus. É uma prova que nós estamos apetitosos com as coisas espirituais. Fala amém? Eu tenho 44 anos de cristão, irmãos.
Eu não consigo ficar sem igreja. Ah, meu senhor é o pastor, ainda que eu não fosse, que eu não nasci pastor. Quando eu não pastoreava, eu ia para a igreja, naquela época a nossa igreja tinha culto todos os dias, eu ia todos os dias. Todos os dias. Cansado. Eu me lembro que eu tinha, sabe aquela mochila que tinha um cordãozinho que você carregava a marmita e colocava nas costas? Marmita amassada de tanto andar apertado dentro do ônibus. Pastor Gilson teve uma dessas. E eu ia direto no serviço com aquela marmitinha amassada dentro da mochila. Mas não faltava. Naquela época você não podia ajudar no culto se não tivesse gravata. Hoje até está fácil, né? Tá calor, vende camiseta, vende polo e prega. Na minha época não podia nem segurar endemoniado se não tivesse gravata. E era ruim que às vezes o endemoniado pegava a gravata e manda para tirar. Era uma luta, né? Passei por isso, endemoniado pegar a gravata, eu tenho que pôr a mão aqui, senão eu morria. Mas eu deixava a minha gravata na igreja, pendurado num preguinho lá no escritório do pastor. Quando eu chegava era só colocar a gravata. Bem suado, não estava nem tão cheiroso assim, mas estava de gravata. Mas estava presente. Deus quer nos marcar para fazer a diferença. E esse Noé, quando Deus anunciou o dilúvio, a palavra de Deus diz o quê? A palavra diz que Deus viu Noé no meio da geração. Uma geração corrupta, uma geração má. Mas lá estava um homem que temia a Deus, diga aleluia. No capítulo 6 diz assim: mas o Senhor, quando ele ordenou, diz assim, verso 5, quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más, e que sempre estava fazendo, ou melhor, pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. Olha que ponto que chegou, irmão. Deus se arrepender de ter feito o quê? A raça humana, os seres humanos. Escute. O Senhor ficou triste e com um coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei. Deus estava descontente com a raça humana. Meus irmãos, eu dirijo uma pergunta aqui para todos nós, eu vou me incluir. Deus está contente conosco? Se hoje você fizer uma análise na sua vida de cristão, que nota você daria para você como um cristão hoje? Avaliando o contentamento de Deus com a tua vida, você arriscaria dar que nota para você? De 0 a 10. Não responde não, é para você ir para casa pensando em orar, para ver qual a sua nota. Diante da sua condição espiritual, do seu comportamento, da sua vida de comunhão, da sua vida de oração. Deus diz: vou acabar. Mas de repente Deus olha, meus irmãos. Eu vou dar uma nota aqui pela minha fé. Deus olha e vê um homem, nota 10. Quem era o homem? O Noé. Fez a diferença. Diga aleluia. Deus, eu vou acabar com tudo. Mas Deus olha e diz: não. Aquele ali não. Aquele tem feito a diferença no meio dessa geração má. Aquele está fazendo a diferença. Oh Espírito de Deus, aleluia. E o que mais nos diz? Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Meus irmãos, a maldade se alastrado no mundo todo, em toda a terra. Mas tinha um homem que não tinha a Bíblia para ler, porque a Bíblia não estava escrita. Não tinha uma doutrina, um ensinamento, como a igreja, que hoje tem ensinamento para tudo. Tem palavra, tem curso, tem escola bíblica, fala amém. Tem revista, aleluia. Hoje você tem Bíblia na internet, se não entende, não precisa nem perguntar para o pastor, você pergunta para o obreiro Google, ele te explica. É verdade ou não é? Você está lendo uma coisa e não está entendendo, você vai lá no Google, de repente você acha lá um texto explicando o que você não entendeu. Tem tudo. Qual a desculpa que nós temos? Nenhuma. Noé não tinha nenhuma instrução nesse sentido, nenhuma instrução. Mas a Bíblia diz que ele fazia tão certo
que Deus aprovava o que ele fazia. E dirijo aqui, coloco mais um anzol na sua cabeça. Sabe o que é anzol, não? É só virar de ponta cabeça para cima, assim, ele fica uma interrogação. Eu deixo uma interrogação na sua cabeça. Na nossa cabeça. Deus está aprovando o que você está fazendo? Estou ouvindo o barulho da asa do mosquito passando aqui. Tanto silêncio. É para pensar. Já viu aquele negócio falar que tem um grilinho na cabeça? Vamos pensar, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Como nós estamos? Como está a nossa maneira de ser e de viver? Como está o nosso desejo? Davi disse assim, a minha alma tem sede de Deus. Como está a tua sede? Ele disse, assim como a corça anseia pelas águas, por ti suspira, ó minha alma. Aleluia. Deus aprovava o que Noé fazia. Então Deus ordenou que ele fizesse o quê? Uma arca. E aquela arca que Noé construiu não foi só para ele, para a sua esposa, para os seus 3 filhos e suas 3 noras. Aquela arca foi a oportunidade de Deus para aqueles que quebrantassem o coração. Quando Jesus veio a este mundo, meus irmãos, ele veio para todos. Mas a própria Bíblia diz no Evangelho de João, veio para o que era seu. Mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o recebeu, Deus deu a eles o direito de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. E você não está aqui por acaso, e nem eu. Nós estamos aqui na certeza que nós somos chamados para ser filhos de Deus. No dia do nosso batismo, foi declarado o novo nascimento. Como Jesus disse a Nicodemos, aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver, não pode entrar. Não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Um dia você nasceu de novo. Mas, mediante esse novo nascimento, nós temos andado em novidade de vida, ou o tempo tem nos desgastado, ou o tempo tem nos corroído, porque o tempo ele é cruel. Ou ele aperfeiçoa, ou a gente melhora, ou ele nos destrói. Se você olhar lá no seu passado, fazendo uma retrospectiva, o que você já foi no seu começo, e como está hoje, aí eu coloco mais uma nota. Que nota você daria? Se é que evoluiu, ou você poderia dizer assim, já fui nota 10, hoje eu estou 3,5. Porque eu parei no tempo, eu perdi meu compromisso, eu perdi minha sensibilidade, eu perdi minha comunhão, eu perdi meu desejo de avançar. Deus quer restaurar a nossa vida. Ele quer nos renovar para grandes coisas. Jesus está voltando e a nossa lamparina não pode apagar por falta de azeite. A lamparina precisa estar acesa. Você entende isso, meu irmão? Diga glória a Deus. Aí a Bíblia diz que quando Deus ordenou Noé que fizesse uma arca, quando chega no capítulo 6, verso 22, diz assim, e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Está aí na tela, você consegue ler daí? Quem tem a visão boa a longa distância? Lê bem alto isso aí, por gentileza. O que isso me ensina, meus irmãos? Que Noé, ele era obediente, ele era temente, e uma pessoa obediente e temente não tem dificuldade de fazer o que Deus manda ele fazer. Mas a pessoa que não é temente, não é obediente, tudo que Deus pede ele acha pesado, ele acha difícil. Porque ele não está no espírito quebrantado da obediência.
para ele é difícil vir na igreja. Eu não vou dar nada de nome aqui não, que não vou dar uma lista grande aqui. Cada um sabe da sua vida, cada um conhece a sua estrutura, sabe da sua condição. E feliz é aquele que é humilde, quando está ouvindo uma palavra revelada do Espírito de Deus, e ele dizer assim, eu assumo isto, e eu vou melhorar em nome de Jesus. Porque o soberbo ele ouve e diz assim, não gostei disto, mas eu falo com liberdade do Espírito. Porque falo, porque eu não fico andando com você todo dia, não sei da sua vida, mas eu sei que Deus sabe. Uma coisa eu sei, que Deus sabe de mim e sabe de você, sabe de todos nós. E esta é a palavra de hoje. Aí veio o dilúvio, depois que ele construiu a arca, os irmãos sabem que houve a oportunidade para todos, eles rejeitaram. A Bíblia diz, Jesus repetiu que Noé anunciando o dilúvio, as pessoas não estavam nem aí, comia, bebiam, casavam e davam-se em casamento e não estavam nem preocupados com nada. Veio o dilúvio. Quem se salvou? Noé, sua esposa, os 3 filhos e 3 noras e os animais que obedeceram à voz de Deus através de Noé. Depois diz que o burro é burro, por causa do nome que é burro. Mas quando Noé disse burro, mula, só faltou dizer, sim senhor, Noé, já estou entrando na arca. Mas o burro do homem ficou fora. E se diz inteligente. E Noé ficou aqueles longos 150 dias flutuando sobre um mar imenso que cobriu a terra. E ele está lá. Aí a Bíblia diz que então Deus lembrou de Noé. Deus disse, quanta água. Eu estou vendo lá na terra uma grande barca flutuando. Lá dentro tem um homem. Aleluia. Que as águas não teve poder sobre ele. O meu servo está lá. E Deus com seu poder fez um vento assoprar sobre as águas. E as águas foram baixando, 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 sem dar muitos detalhes. A palavra diz que a água se escoou, a arca pousou no monte Ararat. E Noé saiu da arca, aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, no verso capítulo 8, agora no verso 18. Olha lá. O que está escrito aí, meus amados? Olha que coisa linda. Um homem que fez a diferença. Deus não falou com toda a família. Escute, família. Deus falou com o chefe da família, com Noé. Só que a família de Noé foi feliz em obedecer o comando do chefe da casa. Quantas famílias destruídas hoje, pastor Márcio? Porque Deus chama uma mulher ou chama um homem com a marca de bênção. E esta mulher e este homem tenta transmitir a bênção, a visão que Deus deu para dentro de casa. Mas às vezes a família é desobediente e não quer andar junto. Paga o preço. Quantas famílias pagando o preço? Porque não acredita que Deus marcou alguém para ser bênção na família. Meus irmãos, se você é esta pessoa que Deus marcou para fazer a diferença, seja um intercessor. Salve a sua casa, porque você é que foi chamado. Você é o cabeça, não importa se é homem ou se mulher. Espiritualmente, o cabeça é aquele que Deus marcou. É aquele que Deus chamou. Aleluia! Que coisa linda, meus irmãos. Saiu da arca o velho Noé, com ele a sua esposa, com eles os 3 filhos, com ele as 3 noras. E também saíram todos os animais, as aves, em grupo de acordo com as suas espécies. Irmão, olha que ordem, olha que coisa linda. Entraram em grupo e na hora de sair não saiu desesperado. Passarinho, meu desespero. Saiu voando, o burro saiu correndo. Não vi a hora de sair daqui. A Bíblia diz que os grupos saíram em ordem, pastor Márcio.
Já pensou? Eu não sei quem teve a vez, quem saiu primeiro, mas eu penso que Noé diz assim: girafona, você tem um pescoção, você é a primeira, tá? E ela saiu, e o leão saiu. Olha, leão, você vai sair, não vai comer a girafa não, porque está em extinção, tá? Tem que procriar aí. E o leão disse: pode ficar tranquilo, eu vou comer capim, mas não vou mexer com a girafa. Diga aleluia. Você já pensou no mistério, que era a partir dali que ia multiplicar. E o leão não podia comer não. Aí me explica isso, igreja. Mas isso é a ordem do soberano Deus. O Deus que tem o controle de todas as coisas. Saíram em ordens e grupo. Ninguém saiu desesperado. Ai, não aguenta essa arca, que sufoco. E o leão saiu atropelando o cavalo atropelando o jumento atropelando o macaco. Nada disso. Noé disse: na ordem, viu, turma? Mas não tinha nenhuma família, além da família de Noé, para sair em ordem. Porque os desordeiros desobedientes estavam todos mortos debaixo das águas, porque não ouviu a voz de Deus. No Salmo 9,17, me desculpe se não for, diz que nós não devemos ser como a mula nem como o cavalo, que precisa de cabresto para que não derruba o seu dono. Nós precisamos ter a direção e aceitar o comando de Deus pela obediência à sua palavra. Diga glória a Deus. Vamos lá? Agora veja o coração do velho Noé. No verso 20, meus irmãos. Quando Noé saiu da arca, olha a atitude desse homem. Noé construiu um altar. Diga aleluia. O coração do adorador estava vivo ali, ó. Ali estava o fogo no coração de um adorador. Com excelência. Oh, Espírito de Deus. Noé construiu um altar para oferecer o quê, meus irmãos? Sacrifício. Missionário João, mas não podia matar os animais e oferecer sacrifício de quê? Mas aí que está a sabedoria de Deus. Quando entrou na arca os animais impuros, entrou um casal. Nos animais limpos, entrou 2 casais. E quando saiu dos animais limpos, Noé separou algo e colocou no altar para Deus. Olha isto. Noé construiu um altar para oferecer sacrifício a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, está vendo? E os queimou como sacrifício no altar. E olha o verso 21, igreja. O cheiro do sacrifício agradou o Senhor. E ele pensou assim, ele quem? Deus. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana. Pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E encerrando, meus irmãos, o capítulo 9, verso 1 diz assim, olha, Deus abençoou Noé. Agora eu pergunto, Noé já era abençoado? Diante de tudo que nós vimos, Noé era um homem abençoado, sim ou não? Mas por que está dizendo que Deus abençoou Noé? Uma nova etapa de vida. Deus tinha algo novo, um novo começo. E ele começa debaixo de uma bênção renovada. Talvez, meus irmãos, no seu passado você foi uma pessoa muito abençoada no seu começo. E às vezes a gente se contenta com aquela primeira bênção e acha que cumpriu todo o propósito porque Deus nos abençoou no primeiro momento. Mas a nossa vida ela é construída de fases. E às vezes fases boas e fases ruins. É verdade ou não é? Mas não importa a fase. Se é boa, estamos debaixo da bênção. Se passamos por um momento ruim, precisamos passar essa fase debaixo da bênção. E olha o que nos diz a palavra. Deus abençoou Noé e os seus filhos. A bênção patriarcal sobre a família. Deus abençoou Noé e os seus filhos.
E a bênção foi a seguinte, por isso que eu disse, a bênção para a nova etapa. Tenham muitos filhos e que seus descendentes se espalhem por toda a terra. Aleluia! Se espalhe por toda a terra. Deus liberou uma bênção para o velho Noé. Ele estava velho, mas estava abençoado. Diga glória a Deus. E os filhos de Noé se multiplicaram, suas famílias, e povoou a terra novamente. Queridos, essa palavra que Deus colocou no meu coração para hoje, o ponto-chave, que eu fui enfático no começo, batendo nessa tecla. Estamos fazendo a diferença no nosso ambiente como uma pessoa marcada por Deus? No seu convívio, você brilha onde você está? Você é luz por onde você passa? Dentro da sua casa, na rua, no seu ambiente de trabalho, as pessoas te admiram. Você não busca isto, mas isso é fatal e notório, como uma pessoa que faz a diferença. Se isso não está acontecendo, todos nós precisamos rever os nossos conceitos e dizer, Deus, preciso melhorar. Assim não posso ficar, porque o que está ocorrendo comigo é um sinal negativo do que a minha lâmpada está apagando. O azeite está acabando. Restaura-me, Senhor. Derrama um novo azeite na minha vida. Você crê que Deus pode fazer isso? Diga aleluia. Então aplaude o Senhor. Oh! Aleluia! Vamos orar para isto? Sim ou não? Fique de pé. Jesus está aqui. Eu gostaria que você fizesse a sua oração. Dentro da sua realidade. Eu não posso orar por você apontando a sua realidade. Eu oro por todos. Mas você, francamente, é que vai orar dizendo, Senhor, eu preciso mudar. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? O propósito de Deus continua de pé em seu favor. Deus não te jogou fora. Ele não esqueceu de você. Um dia, Ele colocou uma marca na sua vida. Fale amém? Deus colocou uma marca na sua vida. Só quem crê, diga amém. Pai, eu oro nesta manhã, juntamente com a tua igreja. Eu creio que o Senhor está aqui conosco, derramando uma bênção especial sobre nossas vidas. Eu tenho certeza da tua presença aqui conosco. Tenha misericórdia de mim e de todos nós. Aviva-nos, ó Deus. Desperta-nos, ó Deus, para uma comunhão. Aviva o nosso coração na tua presença, pois nós queremos te servir melhor a cada dia. Queremos te servir melhor a cada dia. Tebalabashurikandereba, terekondebassuriricanta labashai. Tu és o mesmo Deus que viu Noé, que fez a diferença e marcou ele na sua geração. Nebassuriricandebas, orebacanta labasherianda labaia. Nebassuriricanta labashuribalabalabaia. Abençoa a tua igreja. Oh, meu irmão, minha irmã, receba o renovo de Deus na sua vida. Sinto o Espírito de Deus te levantando nesta manhã. Sinto o Espírito de Deus te marcando nesta manhã. Com uma bênção de renovo. Com uma bênção de restauração. Aleluia, aleluia, aleluia. Neramaclode, bassuriri canta, labachurianda, labalabai.
Santo Espírito de Deus, faça a tua obra, meu amado Jesus. Renova, Senhor, o teu povo. Faz mais uma oração. Faz mais uma oração. Pai, que o Senhor, meu Deus, continue a agir, a operar aqui no nosso meio. Deus, em nome de Jesus, traga restauração, traga forças, meu Deus, para os joelhos cansados, para as mãos que já não se levantam, ó Deus. Em nome de Jesus, que nesta manhã, teu Santo Espírito venha trazer esta restauração. E o teu Santo Espírito venha trazer, meu Deus, sobre as nossas vidas esta unção, meu Deus, para que possamos continuar na caminhada. Que haja, meu Deus, conserto. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. A aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Aleluia! Meus queridos irmãos, essa leitura que a gente lê todos os meses, que talvez na minha cabeça é um texto que já está decorado, como se fosse a oração do Pai Nosso. Mas nós não podemos esquecer que é um texto muito sério, que fala da ceia, e fala que cada um tem a capacidade de examinar a si próprio, fazer uma análise, porque a palavra diz que nós não podemos participar indignamente, mas consciente, com reconhecimento ou com entendimento claro de que a ceia que nós participamos, ela é a comunhão do corpo e do sangue. Não é simplesmente um fato da gente se reunir para tomar uma ceia, para não quebrar uma regra. Não, eu não posso ficar sem ceia. Não, ela não pode ser tomada por tomar. Ela tem que surtir uma prova de comunhão plena, de aliança restaurada. Fala amém? Porque senão não funciona. Por isso que a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. O que é fazer esse exame? O que é isto? É você olhar e ver sua condição. Sou digno ou indigno? Se sou digno, glória a Deus. Se sou indigno, vou sair correndo? Não. Vou melhorar. Vou me arrepender. Vou confessar se tenho pecado oculto. Se sou uma pessoa que estou sem temor de Deus e comete pecado, mente, fala bobagem, comete adultério.
e depois vem e toma a Santa Ceia como se nada tivesse acontecendo. Não, não, não. Não é assim, meus irmãos. A Bíblia recomenda que se a gente não valorizar com temor as coisas de Deus, é a mesma coisa de jogar as coisas santas aos porcos. Missionário, isso é muito duro. É duro, meus irmãos, aparentemente. Mas Deus nos chamou para a comunhão. Fale amém? Deus nos chamou para a comunhão. Não foi para a gente viver de qualquer maneira, como se fossem pessoas do mundo. Jesus disse, o mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo. Mas lembre que antes odiaram a mim. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como vocês não são do mundo, o mundo rejeita vocês. Então eu não posso viver associado com as coisas do mundo só para não ficar ridículo, ou para não ser ridicularizado, ou não ser o quadrado. Que eu seja o quadrado para o mundo e o redondinho para Deus. Pai, eu pego na minha mão este pão e eu consagro a Ti. Porque foi assim que o Senhor procedeu. Naquela noite dolorida, naquela noite fria de Jerusalém, que a Tua palavra diz que estava tão frio, que Pedro chegou perto de uma fogueira para se aquecer. Enquanto Pedro teve a oportunidade de estar se aquecendo numa fogueira, o Senhor estava apanhando dos soldados. Tudo aquilo foi por minha causa. Foi para perdoar os meus pecados e para me dar o direito da eternidade. Senhor, e quase 2000 anos já se passaram. Falta pouco para completar 2000 anos da sua morte na cruz. Mas o Senhor disse, todas as vezes que vocês tomarem a Santa Ceia, pegarem esse pão e o cálice, façam isto em memória de mim. Lembrando que eu morri por vocês. Lembrando que eu sofri para te salvar. E a palavra diz que Jesus não desistiu, mesmo sabendo que na sua frente tinha uma cruz, onde ele ia sofrer muitas dores, porque ele sabia que tinha uma alegria, um desfrutar de uma alegria. E esta alegria de Jesus é quando ele vê o pecador se arrependendo e os seus filhos andando com ele sem se desviar, procurando melhorar a comunhão e agradar a ele. Essa é a alegria do coração do Senhor. Oh, Espírito Santo, seja consagrado este pão ao Senhor, para a comunhão da tua igreja, papai. Bendito Deus. Do mesmo modo, o Senhor Jesus tomou o cálice, aleluia, a nova aliança feita no seu próprio sangue, e levantou o céu e deu graça. Aleluia. Eterno Deus, diante deste momento a tua igreja se comunga, está de pé na tua presença, para a segunda Santa Ceia de 2021. Jesus. Por isso, Deus, que este cálice seja consagrado diante da tua viva presença, para a comunhão do teu povo, para a comunhão da tua igreja. Declaramos pela tua palavra o cálice consagrado no vivo sangue de Jesus Cristo, Senhor da glória. Amém. E após ter dado graças, o Senhor pegou um pão naquela noite, e ele partiu esse pão e disse: é o meu corpo, que é dado por vós. Que Deus os abençoe, igreja. Toma os vossos assentos no temor de Deus, com muita reverência. O servo do Senhor vai passar entregando o cálice. Lembre-se que o pão está em cima, num recipiente separado. O cálice ele é lacrado, abre com atenção para que não haja impacto, senão ele derrama. Pegue com zelo, com carinho e sinta Deus aí te abençoando.
o seu um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Aleluia! Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia. Aleluia. Quem sente Deus presente, diga glória a Deus. Aleluia. Na sua mão está essa parte que te pertence. Aleluia. Espírito de Deus, sela o teu povo nesta manhã com uma bênção. Disse Jesus: este é o meu corpo, comei dele em memória de mim, diz o Senhor. Puxe a sua máscara e participe. Esse cálice é o cálice da nova aliança que Deus fez com o seu povo pelo sangue do seu Filho Jesus.
tomai dele em memória de mim, diz o Senhor. Nós te glorificamos, amado Jesus. Nós te exaltamos, amado Jesus. Bendito seja o teu nome para sempre. Entrega aí o seu cálice, em nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Senta por um instante. Quem já entregou o seu cálice, aplauda Jesus com força, com alegria. Oh, aleluia. Amados, dentro de poucos minutos estarei liberando vocês, porque às 10 horas entra outro povo. Fala amém? Mas antes, eu quero, junto com vocês, consagrar as ofertas da casa do Pai. O texto que lemos, inclusive o verso 20 do capítulo 8, quando Deus tirou Noé da arca, qual foi a atitude desse servo de Deus? Foi construir o altar. Foi oferecer uma oferta no altar. Ele fez isto com excelência. Ele fez isso com alegria. E nesta santa ceia, meus irmãos, eu creio que todos os irmãos preparou a sua oferta de amor, a sua oferta de fé, a sua oferta de carinho. Eu vou orar para você consagrar o teu melhor. Talvez você fez um voto para esta ceia. Você colocou no seu coração um propósito. Senhor, eu vou entregar uma oferta de amor, uma oferta diferente nesta ceia. Pai, eu oro nesta manhã. Eu suplico a tua graça. Eu abençoo os ofertantes desta manhã e os dizimistas. Que o Senhor estenda a tua boa mão. Porque o teu povo agora vão semear. E a semeadura, ela traz uma colheita. Porque esta é a tua promessa. Meu amado Jesus, estenda a tua mão e prospera abundantemente a tua igreja. Todos digam amém. Amém. Você vai, com muita alegria, sair aí do teu lugar. Missionário, eu quero passar um dízimo, uma oferta, e eu estou sem o valor aqui. Passa na maquininha o seu cartão, mas não deixe de ofertar. Faça isso com amor. Aleluia. Ofereça o teu melhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Oh, aleluia. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais
ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Palmas para Jesus. Meus irmãos, nós temos aqui, por enquanto, as últimas revistas da Lição Bíblica, Escola Bíblica da Bênção. O título desta revista é A Igreja Triunfante no Princípio das Dores, Ele Vem. Esta revista está muito riquíssima, meus irmãos. Fala de algo tão importante, inclusive alguns assuntos escatológicos, né? Que é uma área tão complicada e que alguns não arriscam nem falar. E é uma área que eu gosto muito. Não estou dizendo que entendo muito, estou dizendo que gosto muito. Mas estudei bastante esse assunto e é maravilhoso. Aqui na nossa igreja, meus irmãos, eu aconselho todos os irmãos, não só daqui, se você não tem culto na igreja, terça-feira à noite, as igrejas nas nossas filiais, se você tem escola bíblica lá, então ouça o seu pastor. Fala amém, porque ele está ensinando. Mas se você não tem, fica em casa sem ter o que fazer, ou talvez tenha, mas pode deixar para depois. Abre lá o seu celular, se a sua televisão tem esse recurso, espelha lá na sua TV, a escola bíblica da nossa igreja, começa às 7h30 da noite, toda terça-feira, online. O pastor Márcio explicando as lições dessa revista. Acompanhe. Irmãos, se fosse olhar por conhecimentos, eu conheço a revista. Em casa, terça-feira sempre os nossos netinhos ficam com a gente, né? Porque é o dia que meu filho vai para a igreja. Mesmo com a bagunça deles, pula para lá e para cá, mas a televisão está lá e a gente está assistindo aula. Fala amém? Sempre acompanhando as aulas. Então, pega R$6 na sua mão. Nós temos apenas 3 revistas agora, né? 3. O Jonas vai passar aí, não deixa de adquirir essa revista. Só temos 3. Por favor, pegue R$6, adquira a sua revista. Você que não tem, leia e liga lá no seu celular, entra no YouTube ou no Facebook, porque pelas duas, como é que fala? Os 2 aplicativos, né? O Base, o Grade, sei lá como é que chama. Você pode acessar, você coloca lá ICB Santo André. Como é que você coloca? Tanto no YouTube quanto no Facebook. E você vai acompanhar a aula com muita perfeição, clareza, limpinho, aparece tranquilamente, fala amém, e você vai acompanhar as aulas da nossa igreja, ok? Então adquira aí com o Jonas, que só tem essa. Eu não gostaria que sobrasse nenhuma hoje, só tem 3. Pega com ele. Tá bom? Da minha parte. Dia 27 de fevereiro, a nossa reunião da Rede. Escutou isso? Dia 27 de fevereiro, 3h30 da tarde, é a reunião da rede. Lança a rede, da rede de mulheres. Fala amém? As mulheres da bênção. Tem mulheres da bênção aqui ou não? Então, servas de Deus, não faltem. Venham em nome de Jesus, ok? Queridos, Deus abençoe. Pastor Márcio finalizando. Fique de pé. Se alguma coisa deixei a passar, ele completa. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos agradecer a Deus pela palavra, amém? Palavra de reflexão para as nossas vidas. E eu tenho certeza que trará resultados. Cada um, né, possa meditar, fazer a sua reflexão e que nós, com a graça de Deus, possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus. Amém? Mas, né, você que vai para casa, aproveite o dia. Você que, né, quiser ficar por aqui, irmãos, para não aglomerar, né, procura aí ficar mais uns 10, 15 minutos para não... A segunda turma vai chegando. A gente vai fazer a higienização, tá certo?
Mas Deus abençoe cada um de uma maneira muito, muito, muito especial, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, meu Deus, pela bênção, pela graça, por tudo que o Senhor fez aqui nesta manhã. Meu Deus, que o Senhor leve em paz, em segurança os teus filhos até os seus lares. Dê, meu Deus, um início de semana de muita bênção, de muita graça, livrando dos perigos, dos males. Meu Deus, que o Senhor venha cumprir com a tua palavra, meu Deus, e coloque os teus anjos ao nosso redor. Guarda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor tem estado presente. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por tua presença, por tudo que o Senhor fez e fará. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória hoje para todos sempre. Amém. Aplaude bem forte o Rei Jesus. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.